Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos conversar sobre o impacto social das mídias sociais na vida das pessoas e das empresas. Isto porque acontecerá entre os dias 7 e 11 de junho o curso Gerenciamento de Crise em Redes Sociais, aqui no campus da Faculdade Belas Artes de Sorocaba, que é o primeiro campus do interior do estado de São Paulo, depois da capital paulista. Esse curso será ministrado pelas jornalistas Carla Aquaviva e Sandra Virgílio. A Carla Aquaviva é formada em letras com habilitação em tradutor e intérprete pela Faculdade Ibero-Americana. Fez MBA em Gestão de Marketing e Negócios pela FGV e atua desde 1995 na área de comunicação corporativa, tendo atuado como gerente de marketing para a América Latina em empresas nacionais e multinacionais. Em 2002, fundou a Press Office e em 2012 realizou uma joint venture com a Virgili Comunicação, criando a Virgili Press Office Comunicação Integrada. Sandra Virgília é formada em jornalismo pela Fundação Casper Libero, pós-graduada em administração de marketing e especialização em relações públicas e gerenciamento de crise. Tem experiência de 25 anos em jornalismo em veículos de comunicação de São Paulo e Sorocaba e assessoria de imprensa para empresas nacionais e multinacionais das áreas de varejo, educação e saúde. Em 1996, fundou a Virgili Comunicação e, em 2012, realizou uma joint venture com a Press Office, criando a Virgili Press Office Comunicação Integrada, ou seja, ambas, desde então, vêm trabalhando junto em assessoria, consultorias, palestras, cursos, treinamentos para empresas nacionais e multinacionais e profissionais de comunicação das mais diversas áreas. E principalmente agora, falando em gerenciamento de crise, que é o tema dessa entrevista, cada vez mais o mundo virtual está aumentando, né? Duplicando, triplicando o número de internautas. O levantamento mais recente é de 2020, onde só no Brasil o Facebook tem 130 milhões de pessoas utilizando essa mídia social. No mundo são 2,7 bilhões. O WhatsApp, no Brasil, 120 milhões. E no mundo, 2 bilhões. E a gente vai falando de outros números, é evidente, com as duas especialistas nesse segmento. Muito obrigado por ter nos atendido, Carla e Sandra. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a Carla é: a internet hoje representa que perigo para as pessoas e até mesmo para as empresas? Boa tarde, Reinaldo. É um prazer estar conversando aqui com os seus internautas, né, com os seus ouvintes. Eu me lembro que alguns anos atrás você entrevistou eu e a Sandra, e não sei se você se lembra disso, você nos classificou como a tropa de choque da assessoria de imprensa Tropa por de conta elite, dessa né? questão, tropa de choque pela questão da crise. Aliás, agora vocês vêm formando um novo batalhão com esse curso de gerenciamento de crises, né? Nós levamos a sério essa sua sugestão, né? Essa sua classificação aí que você nos colocou dessa forma, como a tropa de choque. E porque, assim, de fato, pela nossa experiência, né, a crise, ela é algo que vem no nosso dia a dia, né, profissional, com os nossos clientes, com o trabalho que a gente já desenvolve, né? E nos últimos anos, a gente vem percebendo que a crise, ela normalmente, ela nascia na mídia tradicional e migrava muitas vezes para a mídia, para as mídias sociais. E nos últimos tempos a gente tem percebido justamente o contrário. As crises, elas já estão nascendo nas mídias sociais e migrando, elas estão até sendo, as mídias tradicionais estão sendo pautadas pelas mídias sociais, né? Já visto alguns programas de TV que a gente já vê lá, eles olham quais são os trending topics, né? Os principais tópicos, os hashtags que estão em alta, o que está sendo falado nas redes sociais. Já existem alguns
algumas pesquisas, alguns levantamentos que dizem que as mídias tradicionais, como TV, por exemplo, a TV já se tornou a segunda tela. A primeira tela é a telinha do celular nas redes sociais. Então, essa interação, né, e essa interdependência, né, até que se está criando entre uma coisa e outra, obviamente ela cria assim um risco para algumas marcas, né, porque por a questão da exposição. Você dá voz a milhões de pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então a gente no curso a gente está levantando assim vários cases, várias situações que a gente de marcas que passaram por momentos aí um pouquinho complicados nas redes sociais, né? E que até extrapolaram para fora das redes sociais essas crises, em função, às vezes, de não acompanhar o que está, né? De não estar ali monitorando o tempo todo as redes sociais, que esse é o primeiro e mais importante, né? É o passo zero, como a gente fala no curso, né? O passo zero na questão das crises nas redes sociais é você fazer esse acompanhamento necessário hoje, né? Então, assim, com certeza existe esse risco e o acompanhamento ele tem que ser também full time, porque se a gente tem pessoas 24 horas, 7 dias por semana falando e postando sobre marcas, sobre essas situações, esse acompanhamento também tem que ser o tempo todo, tem que ser full time, né? Então, tudo isso a gente vai estar abordando no curso, essas situações. Sandra, explica para a gente um pouco quais são as etapas desse curso, e ele é direcionado para os profissionais das áreas de comunicação, profissionais do direito também, advogados, enfim. Como que vocês pensaram, né, o público-alvo desse conteúdo? Esse curso ele foi montado para profissionais de comunicação, RP, jornalistas, assessores de imprensa, gestores de empresa, porque os gestores também têm que estar preparados para lidar com a crise. Então, a gente montou um curso que é muito fácil de entender, a gente traduziu algumas linguagens mais complicadas, né, do meio do marketing, para que as pessoas entendam e saibam como processar, como montar um comitê de gerenciamento de crise. E esse comitê ele precisa atuar independente de uma multinacional ou uma empresa pequena, porque a crise dificilmente ela dá sinais de que vai acontecer. E como disse a Carla, ela pode acontecer de madrugada, e você dormir um dia bem e no dia seguinte acordar com um problemão para resolver. Então, a gente está direcionando de forma que todos os membros que podem compor esse comitê de crise possam participar do curso. Jurídico, marketing, o gestor. A gente vai mostrar como funciona o gerenciamento de crise, a gente vai mostrar qual é o cenário, né? Como a Carla disse, hoje as crises começam nas mídias sociais. E a gente tem que aprender a identificar onde essa crise nasceu e identificar por que ela não acabou ainda. Sempre tem ou uma pessoa ou um grupo que fomenta aquela crise, que não deixa. E a gente também vai ensinar como o profissional tem que se portar em diferentes etapas dessa crise, para que ela não fique uma crise eterna, porque as pessoas gostam muito de se expor e às vezes essa crise pode durar meses. A gente já teve, e foi uma atuação da Carla, se não me engano, em 2013, uma crise que durou 5 meses, né? Eu acho que foi isso. Não acabava nunca.
E a gente via que existia um fomento externo. Então, a gente tem que saber como lidar com a crise, como gerenciar e como encerrar. Porque hoje as mídias sociais deram voz a pessoas que antes só eram espectadores distantes, não tinham nenhuma voz ativa. Isso é bom e isso é ruim, porque acaba essas pessoas que agora têm voz através da mídia social, elas não têm o comprometimento que um jornalista, por exemplo, tem com a notícia. Então, mais que informar é opinar. Então, a gente tem que fazer essa identificação. Agora, um exemplo, né? Antes da internet, a gente tinha aí o saque, que continua existindo, evidente, das empresas, né? Então, eu poderia fazer a minha reclamação. Hoje, o que pesa mais quando, por exemplo, eu posso estar mal intencionado, compro uma lata de refrigerante, coloco uma barata lá dentro, fotografo e falo, olha, abri minha refrigerante, olha o que tinha dentro. Isso vai gerar uma crise na imagem daquela fabricante do refrigerante. Da mesma forma, o caso real, eu compro uma geladeira e não me entregaram, eu vou lá e detono. Aliás, existem até no Facebook, né, várias páginas para você reclamar. Como que trabalhar esse aspecto de crise que vai impactar na imagem da empresa, Carla e Sandra? As redes sociais passaram também a fazer parte do serviço de atendimento ao consumidor, ao SAC, né? Eles falam SAC 3.0, né, das empresas, né? Existem áreas específicas das empresas para esse atendimento nas redes sociais, né? Claro que tem todo um procedimento, né, na questão do Código de Defesa do Consumidor, né, mas a área de comunicação e o jurídico é fundamental que estejam também envolvidos nesse momento. Por quê? Porque envolve também, como você falou, a imagem da marca. E a imagem é o maior patrimônio da marca, né? Quando a imagem da marca, às vezes, num caso como que pode arranhar a imagem da marca, isso representa também em market share, isso pode representar uma fatia do mercado, né? A empresa pode perder uma fatia de mercado ou porque está, sei lá, degradando o meio ambiente. Hoje tudo é muito sensível, né? Principalmente nas redes sociais. Ou porque tem uma questão racial, ou porque tem, enfim, existem várias situações que isso pode gerar vários haters na marca e impactar na questão do market share, né? Então, é importantíssimo que as empresas de qualquer tamanho, né? Não importa, eu não sou uma grande multinacional, não importa, essa é uma pequena empresa, mas é importante você cuidar da sua marca nas mídias sociais. É importante você acompanhar a sua marca, acompanhar o que o seu consumidor está falando da sua empresa, do seu produto, né, na mídia social. Isso é muito importante, entender o tom com que o seu produto, com que o seu serviço, ele é falado na mídia social, né? Porque não adianta eu ir mais hoje na mídia tradicional, na publicidade, fazer um anúncio muito legal, muito bacana, e isso não ser condizente com o que a minha entrega. Por quê? Porque isso vai refletir, né, na mídia social. E aí, a criatividade das pessoas, né, você mesmo falou, tem grupos no Facebook, a criatividade das pessoas, tem gente que cria site para contar por que ele está reclamando daquela determinada empresa. Entendeu? Então, é infinita a criatividade das pessoas. Eles realmente vão às últimas consequências. Então, é importante que seja seguido, sim, os procedimentos de saque, de atendimento ao consumidor, mas
que a área de comunicação e marketing tem essa sensibilidade de estar trabalhando junto, né? E, igualmente, o jurídico também está envolvido para identificar, em alguns casos, porque sim, existem também, às vezes, as fraudes, as pessoas mal intencionadas, existem sim essas situações. Por isso a gente fala do comitê de crise, porque o comitê de crise ele envolve diversas áreas da empresa, a assessoria de imprensa, que é a ponte, né, de ligação aí entre a imprensa, os jornalistas e a empresa, e muitas vezes até serve de porta-voz no momento de crise, né? A área de comunicação, o jurídico, o saque. Então, assim, às vezes a própria empresa tem uma área de gestão de crise interna, né? Então, assim, ou uma área de segurança, enfim, tem várias situações, mas o comitê de crise, ele é importantíssimo. E só complementando o que a Sandrinha estava falando, Reinaldo, esse curso também ele foi pensado para gestores, não somente gestores de empresas particulares, como gestores públicos, porque também esses gestores também estão sujeitos a situações de crise. Queira ou não, uma prefeitura é como uma empresa. Existem todos os departamentos, não estou dando exemplo de uma prefeitura, né? Mas pode ser uma autarquia, por exemplo, né? São situações que são como empresas e podem também gerar crises, situações. Então, um gestor público, ele também pode fazer esse curso para que ele também saiba lidar com essas situações, porque também acabam ficando bastante expostos em algumas redes sociais, né? Tem algumas que são mais suscetíveis a essas situações do que outras, né? Até pela o imediatismo da rede, por exemplo, o Twitter, né? As pessoas imediatamente dá na cabeça, vai lá e posta alguma coisa e aquilo vai, né? Aquilo vai alimentando, como a Sandra falou, você vai se alimentando, aquilo vai alimentando, né? Uhum. Então eu acho que assim é importante ter esse conhecimento, né, de como é que funciona, porque no final das contas a crise, o formato da crise, ela funciona da mesma forma para um profissional liberal, né, para um artista, para um gestor público, para uma empresa. Na rede social, principalmente, ela vai funcionar, ela vai acontecer para qualquer um. E ela, na rede social, ela não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando. Porque a situação pode acontecer a qualquer momento e as chances de acontecer são muito grandes, né? Então, é importante estar preparado na hora que acontecer. Se você não pode evitar alguma coisa, você tem que estar preparado para aquilo, né? Isso que eu acho que é importante, essa que foi a ideia e a forma como a gente pensou esse curso e elaborou junto com a BA também, com a Belas Artes. A gente foi bem pensado e discutido com a Belas Artes para atender essa demanda, porque, na verdade, já existia essa demanda das redes sociais, né, Sandra? Existe essa demanda porque as redes sociais se transformaram hoje em um veículo de comunicação independente. Os jornais se pautam pelas redes sociais. Então, as empresas têm que estar preparadas para essa migração. Né? Antes era o contrário, né? Quando as redes sociais começaram a surgir, elas replicavam notícias de veículos. E a gente viu muito nos últimos 2 anos acontecer o contrário, que são os veículos replicarem informações de mídias sociais. E isso é muito preocupante, porque geralmente a fonte dessa informação, ela não é profissional. Então, ela não tem dados, não foi nada checado, e alguns veículos, infelizmente, compram aquela informação na íntegra e publicam.
e isso acaba gerando um volume gigante de informações erradas, principalmente nos portais. Porque qual que é a função do portal de informação? Dar o furo, antes de qualquer outro veículo. Então, ele primeiro dá notícia, depois ele atualiza, e ele vai arrumando os erros de informação. Só que, às vezes, a pessoa só viu aquela primeira notícia, printou e compartilhou com metade do planeta Terra. Aí a crise foi gerada por causa da falta de checar daquela ferramenta que a gente aprende na aula 1 do jornalismo, que é ouvir os dois lados. E isso é uma rotina na vida das empresas. E o que a gente pretende nesse curso é fazer com que os gestores e os profissionais que fazem esse atendimento não entrem em pânico, saibam conviver com esse novo cenário. Apesar de a gente não gostar, é assim que ele se apresenta e a gente tem que saber lidar com ele e, como a Carla disse, saber como responder, em que momento responder, quem responder. Em alguns momentos é a assessoria, em alguns momentos é o gestor, e a gente traz alguns cases para mostrar quando que às vezes um repórter lê uma nota escrita e quando tem uma coletiva e o dono da empresa está lá. Então, essa é uma avaliação do comitê de crise. E a gente vê muito a crise, as últimas, elas começam no Twitter e vão para outras mídias sociais. Porque o Twitter você tem poucas palavras para falar, então você é incisivo e é duro, e o que as pessoas esquecem é que é para sempre. E o Twitter Você tem hoje numa mídia social, você não consegue tirar mais. E só lembrando, né, Sandra, o Twitter, segundo o último levantamento, tem 16,6 milhões de usuários no Brasil e 35 milhões no mundo. É muita gente. No mundo. O Facebook tem mais, mas o Facebook ele tem um outro propósito, né? Não é assim, dificilmente você usa o Facebook para reclamar de uma marca. Até a gente tem, tanto em Sorocaba, em Campinas, em outras cidades, uma página chamada Onde Não Ir em Sorocaba. Eu, particularmente, não entendo, porque se eu não gosto de algum lugar, eu nunca mais vou. Mas as pessoas usam para reclamar de empresas, de serviços, que é o que a Carla falou. A mídia social se transformou num saque. Às vezes, a empresa é pega de surpresa porque o cliente não reclamou para a empresa, ele reclamou na mídia social, achando que a mídia social vai resolver o problema dele. Então, a gente tem que preparar as empresas e os profissionais para esse cenário novo que foi impulsionado na pandemia, que foi um momento em que as pessoas ficaram mais em casa, sentindo falta de conversar com a pessoa do lado no trabalho e descarregaram a frustração na mídia social. Uhum. Isso gerou um volume de crises enorme e desnecessário. Nós que trabalhamos com isso há mais de 20 anos, a gente vê situações em que as empresas se colocam que não precisava acontecer. Então, o que precisa é aprender a gerir uma crise, saber identificar quem que é o criador daquela crise, tentar entender qual que é o problema e usar os canais corretos, né? Usar, inclusive, a imprensa a nosso favor, para que ele cheque a informação de forma fidedigna. Tá aí, até a Carla comentou, né, que o gestor público também é importante, o político, porque às vezes ele pode achar que ele tem a ferramenta social na mão dele e pode provocar um estrago grande. Nós tivemos o caso mais recente aqui em Sorocaba envolvendo a prefeitura da cidade, que foi a divulgação de um estudo que seria como uma pesquisa científica que não era em relação ao tratamento alternativo do coronavírus, repercutiu no Brasil inteiro. Isso a gente pode considerar uma crise dentro de uma esfera pública que daí é difícil, você tem que fazer algo para mitigar isso, né? Mas é um exemplo, um case acadêmico jornalístico. É um case. Tudo, né?
Sabe o que acontece? A gente vê muito com clientes nossos, eles se apaixonam pelo próprio negócio e eles entendem que aquilo tem que ser compartilhado com todo mundo. Mesmo que aquele projeto não esteja finalizado, mesmo que quando você teve a ideia de montar a sua empresa, você queria contar para todo mundo, mas você fez o quê? Você esperou, vou melhorar, vou treinar, vou ver. Eu esperei um ano. E às vezes, tanto o poder público como uma empresa privada se apaixonam pelo próprio negócio, se apaixonam por uma nova ferramenta, uma descoberta, uma forma de trabalhar diferente, e querem compartilhar aquilo. E às vezes não é o momento, porque ela não foi checada até o final, ou porque ela foi comunicada no momento errado. Às vezes a informação pode ser boa, mas o momento não é bom. Então, tudo isso tem que avaliar. Então, sem entrar no mérito dessa notícia da prefeitura, se é correto ou não esse estudo, todo mundo está sujeito a isso, inclusive uma empresa privada, de soltar informação, né, na paixão pelo próprio negócio O e próprio não veículo de entender, comunicação, né, Sandra? sim, e não entender o cenário. Às vezes você descobriu uma forma diferente de pintar um tecido de vermelho. E naquela semana morreram milhões de pessoas. Você vai falar, vai parecer fútil, vai dar a impressão que você não dá informação. Mesmo que aquela forma de pintar economize milhões de árvores, use menos água. Então, você tem que entender o cenário para poder divulgar uma informação. Às vezes, você tem que segurar ela por mais uma semana, aguentar a sua ansiedade e soltar ela no momento certo. Então, tudo isso faz parte do trabalho, né, do profissional de comunicação, e às vezes, no afã de soltar uma informação, em vez de ser uma notícia bacana, vira uma crise. Então, Reinaldo, exemplificando um case de uma grande marca de chocolate, eles lançaram uma campanha nas mídias sociais, juntando dois formatos de chocolate, né, que era língua de gato e chumbinho. E isso pegou muito mal com os internautas, né? Porque dava a impressão de que o chumbinho ia matar os gatos, enfim. Resumindo, eles tiveram que tirar a campanha do ar e pedir desculpas para os internautas, para os defensores dos animais e tudo mais, né? Então, para a gente ver o quanto é sensível essas situações hoje na internet. Né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa sensibilidade na hora que a gente vai fazer a campanha. Hoje existem vários sites, várias fontes que você pode consultar antes de montar uma campanha. Então, a gente também recomenda isso tudo no curso, né? Então, vale a pena a gente se informar e buscar cada vez mais as informações, que é isso que vai nos ajudar a garantir que evitar essas crises. É isso, e o nosso curso, ele é bem amplo, bem eclético, a gente vai falar numa linguagem descomplicada para profissionais de diferentes níveis, para que eles possam lidar com esse tipo de situação, inclusive as influencers. Muitas estão começando agora, não têm uma assessoria e elas mesmas são obrigadas a lidar com a própria crise e responder. Então, a gente vai fazer um passo a passo bem didático para que, pelo menos, ele consiga fazer o controle dessa crise. Tá, então você pôde saber como pensam e atuam, né, essas duas profissionais jornalistas especializadas em gestão de crise, responsáveis pelo curso Gerenciamento de Crise em Redes Sociais, que acontece agora a partir do dia 7 de junho e vai até o dia 11. É um curso 100% online, no campus da Faculdade de Belas Artes em Sorocaba, voltado aqui para profissionais de comunicação, profissionais de direito, administradores, gestores, ou seja, estamos falando justamente do conceito de imagem em tempos de internet, de marcas, e como é tão fundamental hoje você adquirir conhecimento específico para enfrentar os dissabores do próprio processo da contra-informação
quando ela atinge o mercado, e aí pode comprometer toda uma imagem de uma empresa. E parabéns, Sandra e Carla, por esse projeto de vocês, esse curso, que realmente estamos cada vez mais precisando, em tempos de internet, de informações seguras e confiáveis para justamente mitigar esse momento de, vamos dizer assim, um pouco de descontrole de uma abertura tão ampla que a internet possibilita, mas que também traz uma carga aí um tanto indesejável na área de comunicação com relação a essa amplitude das mídias sociais.